Que manhã poderosa de instrução, de aprendizado, de compartilhar a palavra, de compartilhar ideias. Tem sido muito poderoso. Nós temos visto aqui também o pessoal no chat, no Facebook, no Instagram e no YouTube, né, participando de maneira muito ativa. Missionária Sueli, pastor Charles Vilaça, né, o pessoal do Chaves também participando muito, pastor Celso Florencio, todos com algo a compartilhar histórias e compartilhar uma visão sobre a EBD. Eu tenho certeza de que só no ler do chat você também já consegue ter ideias. São pessoas extremamente também envolvidas e amantes da EBD. Claro, se estão aqui é porque amam a EBD. E nós queremos passar nesse momento para o momento de perguntas, para o momento em que você interagiu conosco. Não será possível fazer todas as perguntas, mas certamente, né, nós faremos aquelas que nós aqui entendemos que cooperam com o propósito desta live. Eu gostaria de direcionar já a primeira pergunta para o nosso secretário-geral de Educação Cristã, né? Nós já trabalharíamos com ele, né? A pergunta é do Sérgio Gil, pastor Ronaldo Cabreira, né? Ele diz assim: a proposta da igreja para a renovação, existe uma proposta da nossa igreja para uma renovação na escola bíblica dominical, uma releitura, há uma proposta já dentro da visão do senhor para a EBD? Boa pergunta, Sérgio, excelente sua pergunta. Eu diria para você que nós estarmos aqui nesse webinário já é uma proposta para realmente uma reavaliação da nossa querida Escola Bíblica Dominical. Eu percebi que o pós-pandemia fez com que algumas escolas dominicais se fortalecessem no retorno, algumas mantiveram de maneira online e agora algumas híbridas, né, online e presencial. Então, eu diria para você que uma das respostas que nós estamos dando para essa retomada da Escola Bíblica Dominical é esse webinário, é pensar, repensar. Nós ouvimos tanta coisa boa aqui dos nossos palestrantes, até uma das colocações do Bispo Caleb foi no sentido de que dominical é Dominus, né, do Senhor, que ela pode ser repensada para outros dias, nos mesmos moldes. Então, a gente está aqui junto, repensando, viu, Sérgio? A ideia é essa, a gente está junto aqui repensando, ouvindo vocês, vindo daí de vocês também, para que a gente possa formular uma proposta mais condensada para poder atender os anseios da nossa querida igreja e repensar a escola bíblica dominical, por essa ideia do tema, né, identidade e rumo. Qual é a nossa identidade e para onde nós queremos ir? Mas nos ajudem aí, vocês, mandando as suas ideias, para que a gente possa estabelecer alguma coisa padronizada, né, uma proposta padronizada. Seria isso, pastor Natanael. Entendemos que, dentro desse contexto, né, de proposta, como foi dito, né, nós já estamos num bom caminho. Só o do parar para discutir já é um bom caminho. E tenho visto aqui no chat muitas outras perguntas. Eu queria perguntar também ao pastor Agnaldo Valadares, que nessa época da pandemia trabalhou bastante com a questão da internet, com as plataformas. A pergunta aqui é se hoje, após a pandemia, né, realizar a EBD de forma virtual é eficaz ou acabou a pandemia, vamos voltar todo mundo para o mesmo modelo? Qual é a sua opinião sobre a EBD virtual? As plataformas digitais, elas foram uma das linhas que a igreja ganhou na pandemia. Nós tivemos que aprender a usar, né, essas plataformas para que nós pudéssemos continuar com o nosso serviço, que é a comunicação do Evangelho. E um dos setores que mais foi atingido dentro da nossa estrutura funcional foi o setor das crianças, porque a EBD tem um papel grande no desenvolvimento da criança dentro de nossa proposta hoje como igreja. Uma boa parte do que nós pensamos sobre crianças está dentro da Escola Bíblica Dominical. Fora dela é o culto infantil, que tem muito a ver também com aquilo que vem da escola bíblica. E na pandemia, a gente não pôde trazer as crianças para o templo, reuni-las em salas de aula, e também a pandemia nos deu essas linhas virtuais, como foi colocado aí, as plataformas digitais. Agora, né, caminhando para o fim dessa pandemia, a gente está conseguindo fazer uma leitura
de tudo isso. A primeira delas, eu concluo respondendo aí, é que ela não preenche todos os requisitos e todas as necessidades que nós temos para atender os alunos da Escola Bíblica Dominical. Teve alguns alunos que eles conseguiram se adaptar muito bem numa plataforma digital. Primeiro foi encontrado o caminho, por exemplo, de uma aula disponível no YouTube, no Facebook, onde falava a toda a classe, mas também aberto a todo o público. Com isso, você não conseguia fazer uma leitura se os alunos estavam presentes, se eles interagiam. Depois, nós encontramos as plataformas fechadas de conferências, como o Zoom, o Meeting, quando você colocava pessoas e aí você conseguia interagir com a sua classe exclusiva. Voltando à igreja agora, está reunindo presencialmente, nós hoje mantemos os dois ambientes. Nós mantemos o ambiente presencial, que tem ganhado cada vez mais uma forma, as pessoas estão retornando. Agora mesmo no intervalo, estava discutindo com o bispo Caleb aqui, tentando achar um caminho para que nós pudéssemos atender as demandas, não só de uma igreja pequena, que reúne em classes com 25, 30 alunos, mas também uma igreja que exige um auditório maior e você encontrar a dinâmica para tudo isso. E nós encontramos hoje, né, a possibilidade até de fazer o que nós estamos fazendo aqui. Você dá uma aula e no final tira 10, 15 minutos para responder perguntas. O presencial, ele vem ganhando novamente essa forma, potencializando, né, novamente o estudo da Palavra de Deus. Mas também nós ainda mantemos 4 classes virtuais. A minha esposa mesmo, a Neide, toda quarta-feira, 3 horas da tarde, ela tem um grupo, né, de escola bíblica dominical, terminou de estudar a revista Fundamentos, agora está estudando a revista Espírito Santo, e a gente tem um casal lá de Kosovo, né, ali perto da Bósnia, Sérvia. Lá é 8 horas da noite, 3 horas da tarde, eles conseguem participar da escola bíblica aqui. Tem um outro jovem lá da França, o Paulinho, que participa, e tem irmãos de Piraúba que participam. Então ela tem uma classe de adultos, toda quarta-feira, 3 horas da tarde. É quando a dona de casa já cuidou de todos os seus afazeres, a mãe levou o menino para a escola. 3 horas elas se reúnem ali, pelo Meet que elas fazem a reunião, e ali elas interagem. Tem pergunta, tem a lição que é compartilhada, tem uma secretária que faz a chamada de presença dos alunos que estão matriculados e estão na aula, e a gente está dando até o próximo passo, que é para fazer o ofertório, entendeu? A gente vai disponibilizar um link lá para eles ofertarem na Escola Bíblica Dominical. Está aí para isso. Então a pandemia, ela não veio nos tirar, ela veio nos dar. Se nós soubermos fazer um bom proveito dela, nós vamos trazer esse legado adquirido aí na pandemia e vai somar a Escola Bíblica Dominical e vai possibilitar a gente ter uma escola dinâmica aí. A realidade, então, é de que a escola dominical hoje ela pode se tornar híbrida, né? Ela pode hoje ser a essência da presença e também o despojamento de poder estar cada um em seu lugar por causa da distância e estar participando de forma efetiva, aprendendo, crescendo. Pastor Natanael, nem é o tema para aqui, mas falou de híbrida. Alguém disse que a diferença de uma membresia virtual e uma membresia presencial é que a membresia presencial, de vez em quando, ela assiste, né, um culto online. E a membresia virtual, de vez em quando, ela está no presencial, né? Então, assim, é verdade. A EBD você consegue conciliar essas duas coisas aí. Inevitavelmente, então, é uma nova releitura. Até nós temos aqui o pastor Flávio Coelho, ele está falando, não é necessário fazer uma releitura sobre a escola bíblica dominical? Será que nós... E aí eu fiquei me perguntando que tipo de releitura nós deveríamos fazer, porque em muitos ambientes, né, isso pode se fazer necessário, mas de forma que ela seja eficaz e cumpra o propósito pelo qual a escola dominical está sendo proposta ou foi proposta. Bispo Anderson Caleb, o que o senhor entenderia como releitura? O senhor também que é um homem dos livros, dos saberes, né? Uma proposta de releitura da EBD, né? Como o senhor apresentaria para nós? Obrigado, pastor Natanael, pela pergunta, e o irmão
como é que chama o irmão? É o Flávio Coelho. E o Flávio Coelho, por essa pergunta tão espetacular e propícia e pertinente. A grande questão é o seguinte, já estamos fazendo, né, pastor Ronaldo? Essa proposta de nos reunirmos, pararmos para discutir com especialistas sobre a EBD, é uma forma de fazer releitura que pode ser imitada pelas igrejas locais. Reúnam seus professores, pedagogos. Vocês, todos nós temos nas nossas igrejas, maiores ou menores, algum pedagogo ou muitos pedagogos. Reúnam-se, promovam a releitura, o debate dentro da própria igreja local. Não precisa esperar um evento geral para EBD. Acho que deve-se fazer essa discussão, essa consulta, esse diálogo dentro das próprias escolas bíblicas, na própria igreja local, ou a nível distrital, ou a nível regional. Nossa denominação tem essa conexidade, né? Distrital, regional, e tem esses âmbitos de discussão. E, com certeza, a releitura se faz nesse debate, nesse encontro de especialistas e de pessoas que amam e estão preocupadas com a EBD. Quando a gente deixa para lá a EBD, deixa tocar, deixa correr, deixa a vida me levar, aí o negócio não dá certo. Mas quando a gente para fazer, para discutir, para repensar, está dando certo? O que não está dando certo? Precisamos mover uma classe para de tarde, uma classe para segunda-feira. O que precisamos fazer para dinamizar para que o ensino, a grande questão, o grande foco, não pode faltar ensino da Bíblia na igreja. Não pode faltar. Se faltar essa vitamina, né, a igreja perde a imunidade. Eu contei na minha palestra sobre algumas pessoas que foram para o campo missionário e não tinham imunidade doutrinária. Chegando lá, se converteram ao islamismo. E outros meninos e meninas vão para a faculdade sem imunidade doutrinária, teológica e bíblica, chegam na faculdade, se tornam ateus, adoram outras ideologias e comportamentos estranhos, é porque não foram para a faculdade, quando foram não receberam nas EBDs, se é que foram alunos, algum tipo de instrução e conhecimento que lhes dessem imunidade espiritual, teológica e bíblica, e por isso cederam diante da tentação e da argumentação daquele professor X ou Y. Muito bem. Então, o que a gente não pode perder é essa paixão pela palavra e essa visão de que é necessário estudar a Bíblia, porque fé e ciência não são, pastor Natanael, coisas distintas. As maiores faculdades e universidades do mundo foram criadas por crente, por cristãos. Posso dar um exemplo? Harvard. Harvard tem 44 prêmios Nobel. Harvard foi inventada, Harvard, lá nos Estados Unidos, em Massachusetts, ela foi criada para quê? Para formar pastores puritanos, para formar pastor, era um seminário e se expandiu. Podia falar também de Asbury, podia falar também de Stanford, podia falar da MIT, são universidades todas com muitos prêmios Nobel, e são universidades criadas por crente, por cristão. Então essa coisa de escola e evangelho, escola e cristão, são coisas que sempre andaram juntas, muito juntas, de forma que, como fazer a releitura? Sentando para conversar, ouvindo os especialistas, ouvindo os alunos, fazendo essa releitura, para buscar a excelência, porém, jamais abrindo mão do estudo da palavra, não é isso? Espero que tenha contribuído. Obrigado. Sendo assim, então, a escola dominical é uma decisão e uma direção da Igreja Metodista Wesleyana, não há nenhuma proposta ou intenção de que ela sucumba a partir do tempo ou até mesmo de outras propostas que possam surgir da igreja. A proposta, então, é de que cada igreja, com a sua identidade, com a sua formação, se reúna e perceba a sua necessidade, pastor Natanael, atendendo, né? Se me permite, claro. Rapidinho, ainda que todos abandonassem a EBD, os wesleyanos não poderiam fazer isso. É identidade. Se a gente abandonar a EBD, a gente pegou a nossa identidade, nosso RG, pegou a nossa carteira de identidade e rasgou. Não pode mais ser chamado de wesleyano quem não tem escola bíblica. Seja ela no domingo, seja na segunda-feira. Se não tiver escola bíblica, não é mais wesleyano. Wesley vai revirar no túmulo, porque o cara, né,
sempre defendeu. Eles inclusive, o pastor Ronaldo Cabreira, a tradição metodista wesleyana é de construir escola, construir universidades, de criar institutos de ensino, como o senhor está fazendo aqui, pastor Aguinaldo. Então, para nós metodistas wesleyanos, não cabe nem essa possibilidade de imaginar uma igreja sem ensino bíblico, sem escola bíblica dominical, dominis, do Senhor. Amém? Então não cabe. Desculpa aí, obrigado. E se havia alguma dúvida de alguma pessoa, algum pastor, de que qual o caminho que a Igreja Metodista Wesleyana vai seguir com relação à escola dominical, é esse. Nós defendemos a escola bíblica, vamos aperfeiçoá-la? Vamos crescer nela? Vamos. Mas nós apoiamos integralmente, isso vem não somente da Secretaria-Geral de Educação, como a Igreja Wesleyana como um todo, né? Estamos aí. Escola Bíblica Dominical veio para ficar e a gente continua com ela. É isso aí. Presbítero Daniel, o pastor Hamilton Chaves, ele faz uma pergunta que eu julguei muito interessante aqui também. Ele pergunta assim, no passado, né, a escola de Wesley teve um impacto tremendo na sociedade, né? E isso repercutiu em toda a Inglaterra, em todo o ambiente da Europa. Hoje, como nós podemos fazer da escola bíblica dominical um ambiente também que possa impactar a sociedade onde a igreja está incluída? Muito bem. É interessante essa pergunta, porque eu já havia falado isso, mas eu não havia terminado, faltou esse ponto aí. Nós vamos observar que, se a escola dominical foi relevante para o tempo na Inglaterra e para o mundo de 1780 e pós-1780, aí nós vamos ver assim que a mudança da escola dominical, ela vai acontecer conforme eu der a ela a relevância, a importância que lhe é devida. Então, para que isso aconteça nos dias atuais, naquela época ela mudou toda a sociedade, ela mudou o país, ela mudou política, ela mudou, vamos dizer aí, o mundo. Hoje, ela pode fazer isso? Pode, ela pode mudar a nossa igreja, ela pode mudar a mentalidade, mas para isso nós precisamos, como já foi dito, nós precisamos investir na escola dominical. Aquilo que você considera importante, aquilo que você considera relevante, você faz investimentos nisso. Se você não investe, é porque para você aquilo não é importante, aquilo não tem relevância, aquilo ali é alguma coisa ultrapassada. Então, quando eu invisto na escola dominical, invisto em todos os sentidos, no equipamento, na construção, nos professores, nos treinamentos, nos alunos, em todo sentido, na mídia, na questão do marketing. Quando eu invisto na escola dominical, eu a faço importante, eu a faço relevante. E a igreja onde eu estou inserido, ela percebe essa relevância e participa cada vez mais disso. O principal aí, que eu vejo, é fazer esse investimento nos professores, porque às vezes você pode não ter todo equipamento, você pode não ter aí uma sala ideal, uma sala daquela que é idealizada. Muitos de nós falamos em nossas palestras da sala perfeita, aquela sala que é ideal e que às vezes é uma sala utópica. Ela pode ser real? Pode. Às vezes não na sua totalidade, mas ela pode ser. Mas principalmente se eu investir no meu professor, na formação teológica, na formação didática, na formação pedagógica do meu professor, eu com certeza eu vou começar a avançar em todos os itens de importância ou relevância para a escola bíblica dominical. Quando eu desprezo o ensino bíblico, quando eu desprezo o ensino na escola dominical, isso daí repercute na igreja como um todo. Isso é fácil de perceber, tá bom? Acho que já respondi. Perfeitamente. O que nós entendemos, então, é a necessidade de um maior investimento no próprio professor, né? O bispo Anderson Caleb falava sobre isso um pouco antes aqui. O pastor Ronaldo Cabreira também confirmava a necessidade de que os professores sejam também sempre pessoas
que busquem conhecimento e que tenham uma escolha também, sejam escolhidos. A missionária Sueli citou aqui algo tremendo. Na sua igreja, provavelmente você deve ter um pedagogo, uma pedagoga, alguém que está ali, né, com capacidade de organizar uma EBD, e às vezes está parado no banco, sentado ali. Você pode utilizar essa ferramenta, essa pessoa que tem uma capacitação secular, né, para poder fazer isso também com a igreja. Essa separação, às vezes, né, pastores, bispo, a separação que se faz, não, a vida secular com a vida da igreja, é uma ferramenta. A igreja está se tornando cada dia mais missional, e a necessidade da gente estar contribuindo. Por causa disso, a Renata, né, ela fala sobre a necessidade, pastor Aguinaldo, de que os estudos bíblicos, né, sejam direcionados a partir dos livros da Bíblia mesmo, e não somente das questões sociais, morais e que envolvem a sociedade, mas que a escola seja bíblica também, né, que traga o contexto, traga... o que o CP está fazendo hoje para poder implantar essa visão dos livros? O senhor tinha comentado ainda há pouco sobre como as revistas, né, que tem a ver com a própria Bíblia direcionada, tem uma maior procura. De que maneira isso está acontecendo? É verdade, pastor Natália. As revistas que elas trazem temas bíblicos, né, que a proposta é analisar os comentários, ter uma visão analística, de interpretação, são as revistas de maior aceitação pelo público dentro da igreja. São as revistas que mais pastor vendem. Aguinaldo, desculpa, só para dizer aqui da minha emoção ao ouvir o senhor falar isso, da minha alegria e da minha emoção, que as revistas sobre Bíblia são as mais procuradas, não é? Isso mesmo. Só isso, obrigado. Todas as revistas que nós lançamos, que são comentários bíblicos, né? A gente tem vários sobre Filipenses, Apocalipse. Nós ganhamos o prêmio Areté, concorrendo com grandes editoras no Brasil, com o livro Comentários do Antigo Testamento, os 39 livros comentados, livro por livro, 52 lições, uma proposta para que num ano inteiro se estude todo o Antigo Testamento, e no segundo ano o comentário do Novo Testamento, mais 52 lições também. Então, assim, a maior aceitação estão nos comentários bíblicos. Isso alegra meu coração também, bispo, mostra que a escola bíblica, ela tem a finalidade de estudar a Bíblia. Agora, nós hoje, dentro do Centro de Publicações, trabalhamos com 4 eixos, né, que norteiam as escolhas dos nossos temas e compõem o nosso currículo. O primeiro eixo é o eixo bíblico, quando nós, então, debruçamos sobre ou livros ou a Bíblia toda e propomos, então, os comentários bíblicos. O segundo eixo, ele é um eixo de formação ministerial, que nós entendemos que a escola bíblica também é um ambiente para onde você pode levar as pessoas a descobrir os seus dons, os seus talentos e como servir no corpo de Cristo. O outro eixo é relacional, é onde nós estudamos sobre relacionamentos, né? Como se relacionar com o mundo de hoje, e aí isso envolve diversos temas, né? Ecologia, ciência, isso envolve relacionamento interpessoais, seja com o patrão, com a esposa, seja com a família. Então, esse eixo relacional, ele engloba toda essa questão, os relacionamentos, não só com Deus, mas com o próximo também. E o quarto eixo, ele é um eixo de vida devocional, onde nós propomos também uma reflexão, né, sobre nosso dia a dia. Então, esses 4 eixos hoje, pastor Natanael, é a pergunta dela, faz com que nós possamos estar distribuindo os nossos conteúdos. Mas, vou dizer aqui, 70% do que nós produzimos até hoje, ele está dentro do eixo bíblico. E os outros 30% são distribuídos para o eixo vida devocional, que é vida cristã, né, vida relacional, e para a formação ministerial. 70% são comentários bíblicos, conteúdos que abordam textos bíblicos. E acaba sendo 100% Bíblia. 100%. Porque os outros estão voltados para... Como uma escola bíblica, né? Então, tudo que se constrói está se construindo em cima dos ensinamentos bíblicos. Quando a gente fala de relacionamentos, nós estamos falando de relacionamentos a partir
do que a Bíblia nos ensina. Quando a gente fala de vida cristã, a gente está falando também de vida cristã a partir dos princípios bíblicos, que quando a gente fala também, né, de formação ministerial, a gente está usando, são os ministérios bíblicos. Então, é sempre Bíblia. É a prática do evangelho todo, para todo homem, em todo lugar. Né? A prática experiente, é a experiência diária. Eu quero dirigir agora a pergunta ao pastor Ronaldo Cabreiro, nosso secretário-geral de Educação Cristã, né? Eu gostaria de compartilhar com ele aqui a pergunta que foi feita e que para mim também vai ser uma resposta para mim, né? Que é uma questão minha também. A escola bíblica dominical, ela essencialmente ou necessariamente precisa ser aos domingos? Há uma proposta que ela possa ser dinamizada? Há uma orientação que não, só tenha que ser nos domingos? Essa é uma pergunta excelente, inclusive creio que o bispo Caleb respondeu na sua palestra. Essa pergunta não é só de hoje não, viu, pastor Natanella? As pessoas têm perguntado muito sobre isso e eu entendo, eu sigo a linha do bispo Caleb aqui. Eu entendo que nós temos que entender domingo como Dominus, Senhor. Então, a escola bíblica não do dia da semana domingo, mas a escola bíblica do Senhor, dominical. Se eu pensar desse jeito, eu posso ter uma escola bíblica dominical na terça-feira, no sábado, porque ela continua sendo do Senhor. Agora, uma coisa importante, pastor Natella, que eu tenho observado é o seguinte: não dá para tirar do domingo de manhã simplesmente por uma questão de comodidade, de comodismo ou de modismo. Vamos fazer na terça, porque se a pessoa não fizer uma coisa séria, ele acaba com a escola bíblica dominical. Porque não vai funcionar na terça-feira, não vai funcionar na quarta. Eu fui numa igreja, uma congregação, pastor Aguinaldo, que era que o aspirante Fernandinho estava participando, ele fez uma escola bíblica na quarta-feira à noite, lotada de gente, com classe de criança, eu ministrei para adultos, excelente. Então, assim, gente, ela pode ser feita todo dia da semana? Pode, mas tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado porque você entende que vai ser mais produtivo, mais funcional, mais interessante, as realidades do Brasil são totalmente diferentes. Agora, não muda só por modismo e você acaba com a escola dominical. Depois não consegue trazer para domingo de manhã e você não vai ter mais a escola bíblica dominical. Pode ser feita fora do domingo? Pode. Mas com esses critérios importantes para que seja algo produtivo e não simplesmente um modismo. Seria uma resposta objetiva. Talvez o bispo Caleb queira falar mais sobre isso. Acho que ele... Não, nem preciso. O senhor falou tudo. Não tenho nada a acrescentar, a não ser dizer amém. Ok, que bom. Pastor Ronaldo, essa discussão, né? Por que tem que ser ou domingo ou quarta, ou terça, né? Por que não pode ser os 2 dias? Eu acho que o erro está quando você migra para um outro dia e você não tem a opção do domingo, porque o domingo ainda é o dia mais favorável, né? É onde a maior parte das famílias tem disponibilidade para estar na igreja. Tinha uma pessoa na live aqui que ela estava dizendo que na casa dela eram 14 irmãos e o pai levava os 14 filhos, aquela fileirinha para a escola bíblica dominical, né? Então ali já tinha uma classe. Uma classe já estava. Então, assim, é um erro quando se pensa num dia ou no outro. Na minha perspectiva, como pastor hoje, eu penso que se você migra para um outro dia da semana, porque existe uma possibilidade maior de alcançar um público maior, eu sugiro, mantenha uma classe lá no domingo de manhã, vai ter aluno para ela. Eu penso muito na escola bíblica avançada, onde você tem diversos horários, né, e possibilita. A gente tem que voltar a pensar na escola bíblica como uma instituição, né? A gente estava conversando sobre isso, eu e o bispo Caleb. O Wesley via a escola bíblica como uma instituição, e ele disse: eu estou muito animado com essas instituições que estão fazendo da Bíblia o seu livro principal na formação, na educação. E a gente precisa ver como uma escola ela tem diversos horários, ela atende em diversos dias, e a escola bíblica ela precisa ser vista assim também. Qual é o melhor dia para uma dona de casa ter uma classe de escola bíblica? É na segunda-feira à tarde? Então abre uma classe de escola bíblica. Por exemplo, é um erro nosso aqui, a gente está entrando nesse debate, exigir que os nossos adolescentes e jovens optem pelo horário de domingo de manhã,
como o melhor horário para eles. Nós temos uma facilidade tremenda para acordar cedo. Eles já têm uma dificuldade maior. E se eles quiserem fazer uma escola, uma classe de escola bíblica no sábado à tarde, tem algum problema? Não, mas a nossa escola bíblica é domingo de manhã. Você tem que vir. Aí, em detrimento, às vezes, de uma imposição, você perde o aluno. Então, assim, nós precisamos sair desse... Se é domingo, se é quarta, se é terça. Não é todos os dias. Eu penso que a resposta está aí. Porque o domingo, ele ainda é o dia mais favorável. Eu estava falando isso. É onde a maior parte das pessoas não estão trabalhando. É onde as famílias, às vezes, têm um tempo maior para estar junto. Inclusive na escola bíblica, porque é um programa para a família toda. A escola bíblica tem uma proposta para a família toda. A criança tem a classe dela, o jovem tem a classe, o adolescente, o adulto tem também. É uma proposta para a família. Agora, esse extremo, né? Ou é um dia ou outro, que eu acho que nós estamos esbarrando e tendo dificuldade nele. Eu gostei dessa palavra do pastor Aguinaldo, se permite, pastor Aguinaldo, porque essa questão de ou isso ou aquilo tem nos atrapalhado muito. Então, por que não isso e aquilo? Né? Aumentar o leque, né? Aumentar o leque. Nós temos o domingo de manhã, como estabelecido já historicamente até, mas você pode também ter, para atingir um grupo especial de pessoas, outra data aí. O importante é manter a escola bíblica. Eu gostei muito dessa palavra do pastor Ronaldo, dizer assim, não faça por modismo, nem por comodismo, né? Faça com propósito, né? Faça porque realmente você tem um projeto e uma intenção de ampliar o ensino na igreja. Isso acaba sendo difícil, né? Pastor Natanael, uma vez eu fiz isso pastoreando a igreja no Aterrado e quis levar as senhoras donas de casa para um outro horário. E muitas gostaram, mas é interessante. A gente, quando faz uma mudança dessa, tem que fazer um contrato de experiência. Você não pode dizer que vai ser assim, faz a experiência. E eu fiz a experiência e, por incrível que pareça, e eu lembrei da minha mãe naquele momento, a maioria delas queria no domingo de manhã. E eu disse, mas como é que vocês estão fazendo o almoço? Não, minha mãe fazia um almoço cedo, acordava bem cedo, fazia tudo prontinho, quando chegava, só esquentava, então o domingo ganhou. De forma que já em outro momento eu consegui levar para terça-feira, terça-feira, junto com o culto de oração, uma classe, uma vez, se não me engano, de jovens que estudavam no domingo de manhã e alguns que trabalhavam. Então, alguém falou de inclusão aqui, e o pastor Aguinaldo falou dessa questão, com o Ronaldo também, que não terminar com domingo, mas também abrir para outras possibilidades. Eu acho que o diálogo na igreja local, com seus professores, membros e pedagogos, analisando cada caso, cada igreja, é o caminho. Eu gostaria de acrescentar alguma coisa aí. Eu acredito que na pandemia nós aprendemos muito com isso. Nós temos que ver aí a pandemia como uma escola. E o que aconteceu? Eu sempre disse lá na Terceira Região e falava nas reuniões que eu tinha com o pessoal, falava assim, eu não sei como que você vai fazer. Eu falei assim, mas eu conheço um Deus e sei que você conhece também um Deus que sabe como fazer. Então você deve buscar o como nele. Mas eu falei assim, mas o seu aluno não pode, o seu aluno que você tinha antes da pandemia, ele não pode ser negligenciado, ele não pode ser esquecido, ele não pode ser deixado de lado. Você tem que, de alguma forma, buscá-lo. E agora, nesse momento em que estamos aí, nessas opções, a escola dominical ela não precisa necessariamente ser, você tem que ver aí as necessidades, cumprir as necessidades. Mas dentro da possibilidade, todos os alunos ou membros da igreja devem ser assistidos pela escola dominical. E dessa forma você vai abrir aí opções de horários, como já foi dito, no mesmo dia, para que atendam as classes, ou durante a semana, para que outros que não têm a possibilidade de fazer nos dias marcados, possam ser assistidos dessa forma. E nós, assim, então, cumprimos a função da escola dominical, principalmente depois desse aprendizado aí, e que nós já reparamos também que a pandemia nos mostrou vários caminhos, e o híbrido hoje não pode ser esquecido. Então, às vezes, você não tem como fazer uma escola presencial com alguns alunos na semana, você opta pelo virtual.
Você vai atender as necessidades conforme elas vão surgindo. Nós temos um papo, uma conversa que a gente é empolgante, né? Porque cada vez que você cava alguma coisa tem algo precioso para ser compartilhado. Mas nós precisamos já ir caminhando para o final, e eu quero dirigir essa pergunta ao pastor Aguinaldo, no que diz respeito ao seguinte: a escola bíblica dominical antigamente tinha uma função de levantar obreiros, e aí eu estendo também para todos que participam, porque eu acho que está ficando legal assim quando cada um sente, mas o que mudou? Mudou hoje, a escola dominical ela tem cumprido esse mesmo propósito, né? Há uma proposta, ou é relevante, é interessante que também presbíteros, diáconos retomem também a escola dominical para fazer cursos específicos, assim como o CEFOR tem apresentado, oferecido? A escola bíblica dominical ela é uma agenda para todos, né? O membro, o diácono, o presbítero, a criança, o adulto. Eu não me lembro, na minha relação com a EBD, desse caminho de formação de obreiro, né? Ele é pastor, né? Até pastor Aguinaldo. É verdade, pastor, pô. O pastor não pode passar a bola, porque o pastor não indo é um desestímulo total à EBD, né? Meu Deus. Com certeza, inclusive o pastor Celso fez um comentário aí, né? A igreja, ela é o que o pastor é. Se a igreja vê o pastor na escola bíblica, amando a escola bíblica, investindo na escola bíblica, ela vai ser uma igreja. E será que tem pastor que não vai na escola bíblica, Bispo Caleb? É possível isso? Não me pergunte isso, que eu já ouvi história, mas a maioria vai, Olha, vai. gente, eu tive, nas reuniões que eu fiz, eu recebi alguns questionamentos nesse sentido. Superintendentes, eu fiz a reunião com os superintendentes, eles questionando, falaram assim, na minha igreja, a liderança não participa efetivamente da escola bíblica dominical. E alguns alunos da escola bíblica dominical perguntaram ao superintendente: se o presbítero não vem à escola dominical, por que eu tenho que vir? Quer dizer, o exemplo marca ao aluno que está na escola dominical. Mas saindo dessa polêmica, sartando fora dela, na verdade, a formação ministerial, ela é uma responsabilidade da igreja local que inclui várias agendas, entre elas o discipulado. A classe de escola bíblica dominical, ela não é um ambiente de formação ministerial, ela te dá base bíblica para o seu ministério. E a gente tem ido muito nesse caminho de que o seminário hoje, ele é muito mais do que a formação, ele está caminhando para dar muito mais do que a formação pastoral, ele também está visando hoje a formação ministerial, treinar o líder de ministério de família que vai trabalhar na igreja local, desenvolver o ministério de liderança de jovens, desenvolver o ministério de liderança infantil. No ano próximo agora, nós estamos construindo agora um currículo para um curso de 1 ano para formação de líderes de criança, entendendo que hoje a igreja habilita esses ministros para que eles sejam eficazes nos ministérios que têm sido confiados em suas mãos. Então, assim, eu não diria que a escola bíblica dominical ela é o ambiente de formação de um obreiro. Ela dá a esse obreiro, a propriedade bíblica para que ele esteja apto para ensinar, porque como um obreiro, e eu entendo obreiro aqui, um líder de ministério, um diácono, um presbítero, ele vai precisar manejar bem a palavra de Deus para que ele não possa passar vergonha diante de um grupo, E lá na escola bíblica dominical existe esse estudo bíblico que vai prepará-lo. Eu creio que a escola bíblica dominical é um preparo informal. Todos nós que estamos aqui como pastores, os pastores, os colegas que estão conosco agora, todos nós passamos pela escola dominical. A gente não entrou na escola dominical pensando, vou ser um pastor. Mas eu, quando eu cheguei na escola dominical aos 17 anos que eu me converti, aquilo para mim foi fundamental. Me ajudou. Ninguém chegou para mim, a partir de agora você vai aprender a ser pastor. Não, mas o fato de eu estar na escola dominical, aprender com os meus professores, isso me ajudou muito na minha formação. Então eu vejo que é uma formação informal, não formal, mas que ajuda muito.
E é a base, eu acho que é a base, o alicerce do próprio seminário teológico, né? Essa semana, pastor Ronaldo, eu ouvi o Yuri Takamoyo, é um jovem que tem despontado, ele falou que ouvia as pessoas, assim, de onde veio essa revelação, essa liderança explosiva? E depois ele foi descobrindo que não veio de lugar nenhum, a não ser de uma maturidade, uma experiência dos anos, né? Então, hoje, às vezes, vê algum líder, né, despontando na pregação do Evangelho, na liderança, num cargo que foi confiado na mão dele, se quer o que ele tem, mas não tem como, né, ter o que hoje alguns que Deus tem abençoado de ser influenciador, não tem como ter o que eles têm se não passar pelo caminho que os levou até lá. E a escola bíblica é esse caminho que todos nós, né, passamos. O pastor Marcos Túlio, na palestra, ele disse aqui que ele começou na escola bíblica dominical, foi lá que ele aprendeu, e ele caminhou junto com o pastor Antônio Gilberto, que foi um ícone na questão da escola bíblica dominical. Ele aprendeu e hoje tem 18 livros escritos aí, escritor da CPAD, um grande teólogo. Tem esse caminho que você falou aí, né? E a escola dominical é uma construção que eu acho que começa na escola dominical. E eu vou contar uma história aqui, só não vou dizer o nome. Vou contar uma historinha sem dizer nome, tá bem? Há muito tempo trouxe um cantor gospel famosíssimo do Brasil, vende milhares de CDs, das gravadoras despontadas aí, mais conhecidas, e tomando café com ele, eu e minha esposa, né, no nosso apartamento, antes do culto, onde ele iria cantar. Ele falou assim: puxa vida, bispo. Eu falei: o que é? E ele disse assim: é pena que aonde eu congrego, e aonde eu estou congregando hoje, não tem escola dominical. Eu falei: é mesmo? Eu falei: meus filhos estão crescendo sem aquele conhecimento que eu tive. Eu estou sentindo nos meus filhos uma falta tremenda de escola dominical. Vocês não podiam abrir uma igreja lá? Eu falei: podemos, eu vou até pensar sobre isso, como está em outra região, não é? Você pode até ser um ministro de louvor. Sugerir ao bispo de outra região que fizesse isso. Então, esse cantor gospel muito famoso comentando comigo que ele sentia falta da EBD, que no lugar onde ele estava não tinha. Bem-vindo você que está aqui no nosso webinar, e nós já estamos caminhando para o final dessa parte de debates, né, para ir para a conclusão. Eu tenho a última pergunta aqui, e eu quero direcioná-la ao bispo Anderson Caleb e ao pastor Roberto Cabreira juntos. Ronaldo Cabreira. Eu sempre te chamar de Roberto, né? Isso é um erro antigo. Isso é um equívoco antigo meu, pessoal. Toda vez que eu encontro com ele, ele tem que me corrigir. É verdade. Né? Mas a missionária Sueli abordou algo muito interessante aqui. Ele disse assim: como nós podemos devolver à escola bíblica dominical a relevância no contexto da Igreja Metodista Wesleyana? O que nós podemos fazer, que tipo de ação nós podemos fazer? É lógico, além dessa live, né? Mas que tipo de ação nós podemos trazer para que a escola bíblica dominical retome uma posição de relevância, não porque não tinha, mas por causa da pandemia, às vezes virou um argumento mesmo, que não deu e tal. E agora, de que maneira um pastor, um superintendente de escola dominical pode promover a relevância da EBD na sua igreja local? Muito bem, a pergunta é extremamente pertinente. Eu queria dizer duas coisas, não quero cansar vocês, a gente está já chegando ao final, né, Ronaldo? Duas coisas só. Primeiro, gente, uma coisa: escola dominical, cultos, celebração a Deus é coisa espiritual. Ponto. Eu gostaria de sugerir aos superintendentes de escola dominical, aos professores e aos pastores que orassem. Nós estamos numa guerra espiritual constante. Se há alguém que quer destruir e nos afastar da palavra de Deus, esse se chama Satanás. Nós estamos numa guerra espiritual. Não despreze isso, não é para super enfatizar isso, mas não despreze esse fato espiritual e inclua um grupo, peça um grupo de intercessão para orar pela escola bíblica dominical. Promova antes da escola bíblica ou antes do estudo um momento de oração. Isso é espiritual, não é como uma escola lá fora, não é como uma faculdade, uma universidade secular, onde as pessoas pagam caro para estudar, não é? Isso é espiritual.
já no mundo espiritual há um levante contra o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus, o conhecimento de Jesus e da sua palavra, isso arruína o inferno. Então o inferno se levanta contra. Inclua oração, jejum, intercessão pela sua escola bíblica dominical. Segundo, seja criativo, seja criativo. Vamos aí reunir os pedagogos da igreja local ou do distrito. Vamos estar sempre fazendo o que o Ronaldo Cabreira, nosso secretário-geral, propôs hoje ainda, de termos esse momento de repensar, de fazer releituras da EBD. Faça isso a nível local. E o que, pegando emprestada a palavra do presbítero Daniel Aquiles, invista no professor. Eu lembro quando eu trouxe o pastor Eude Martins para falar num congresso há muitos anos atrás, nosso de EBD, ele disse que já tinha feito de tudo na igreja dele, trocado a cor e colocado telões dos mais modernos, TVs em todas as salas, dando lanche e mais lanche, cafés da manhã, nada fazia a escola melhorar. Então ele orando, o Espírito Santo o dirigiu a investir nos professores, e ele começou a pagar curso para os professores, investir, dar livros para os professores, criar uma biblioteca para os professores, e ele disse que isso revolucionou aquela escola bíblica dele na Assembleia de Deus, quando os professores cresceram, e os professores vieram com conteúdo melhor, isso atraiu mais alunos e fidelizou os alunos. Então eu penso que é isso, oração, criatividade, dinâmica, e investir no professor, certo? Mas não esqueça, é uma batalha e tem que ter oração. Amém. Hoje é 30 de outubro, amanhã nós temos o dia 31 de outubro, que celebramos a Reforma Protestante. E um dos lemas da Reforma é a reforma sempre reformando, né? Então acho que a ideia da escola bíblica é essa também, a escola bíblica sempre reformando. A gente tem que manter as raízes, mas alguns galhos, os frutos, às vezes nós temos que mudar alguma coisa nesse sentido. E o principal que eu ouvi, muitos de vocês, ouvi muito hoje, eu acho que é uma coisa muito básica, né? A palavra, né? Achar o livro tem que ser lido, o livro tem que se achar dentro da casa, como foi ministrado aqui, lembrando ainda da reforma, o próprio Lutero na sua canção Castelo Forte, ele fala, sei que a palavra ficará, sabemos com certeza. Então que a palavra continue sendo pregada, esse é o objetivo, ministrada. Eu acho que essa é a relevância da escola bíblica, mexer em muita coisa, mas a gente tem que pensar que a palavra tem que ter o seu devido espaço em cada faixa etária, a gente não pode deixar de anunciar a palavra. E que bom, né, pastor Aguinaldo, saber que os livros mais vendidos aí são os que, do estudo bíblico. Nós estamos em pleno século XXI, a novela de maior sucesso hoje na televisão brasileira é uma novela bíblica. Tem as suas hollywoodianos, tem as suas, mas é bíblica, está lá, Gênesis, está aí, quer dizer, a palavra tem valor ainda, ela é poderosa ainda, e seria essa a mensagem final. Ok, pastor Natanael? Bom, já passamos então para a conclusão desse webinar, já agradecendo ao presbítero Daniel, ao pastor Aguinaldo Valadares, bispo Anderson Caleb, também ao Fernandinho, que já está em suas atividades, e passando agora a palavra para finalização para o nosso pastor Cabreira. Eu só quero fechar da seguinte forma. Bispo Caleb, muito obrigado pela sua participação, foi altamente relevante. Eu que agradeço muito essa oportunidade. Pastor Natanael, muito bom, você é o cara da transmissão, é o cara... O dia que tiver um programa da Igreja Wesleyana, você vai ser o apresentador. Pastor Aguinaldo, muito obrigado pela sua palestra, obrigado pelo suporte que você deu. O CP fez tudo isso para a gente aqui, e eu fico muito grato a você, o Rodolfo, a Sandra, que estão com a gente aqui no suporte. Tem mais gente aqui, tem a Gisele, que ficou no suporte, a Lili. Eu queria agradecer aí, não posso deixar, agradecer o Daniel, obrigado por você ter vindo com a gente. O Daniel é o homem da Escola Dominical da Terceira Região. Eu que agradeço a oportunidade. Prazer ter você com a gente. Queria agradecer ao pastor Marcos Tuller por ter aceitado nosso convite. Obrigado aí ao Roberto, seminarista Roberto, que está com a gente aí. Obrigado por ter... Um abraço para você. Ele está mandando um abraço para o pessoal do Ceforte interno. Queria agradecer, preciso agradecer o pessoal que ficou coletando as perguntas para estarem com a gente. Queria agradecer a minha filha Patrícia, viu, Patrícia? Um beijo para você, minha filha. Você é muito especial e obrigado pelo suporte. Meu genro Adriano também, viu? Um abraço para você, tá? Beijinho não, um abraço. Um abraço para você. Beijo para minha filha, abraço no genro, tá? E um beijão nos meus queridos netinhos aí. Pastor Obrigado, Ronaldo, gente. Sim, pois não. Posso falar
né, eu acho que é propício da abertura do Instituto Wesleyan de Ensino, né? Óbvio, Claro. aqui no Casarão, né? Isso, essas dependências aqui que um dia serviu para que pudesse acontecer a primeira escola bíblica dominical no Brasil. Ela, em fevereiro, agora abre as portas para se tornar uma escola, né? Vamos começar com 7 meses até 5 anos de idade, ensino infantil, período integral de 7 horas da manhã até às 18 horas, porque a nossa visão é a integralidade na formação, e pretendemos em 2023 abrir as turmas para ensino fundamental 1 e 2 e 2024 o ensino médio. Então, assim, 2022 é a abertura de um legado na área de formação educacional, preparando indivíduos para atuar em todas as áreas da sociedade. Eu penso que isso é significativo, né, dentro do tema que a gente está estudando, que é a questão da Bíblia sendo aplicada, porque eu fiz questão, na formação de trabalho, incluir uma matéria que chama Bíblia, né? O tema dela é Bíblia. Então, em todos os momentos e em todos os anos, ele terá uma matéria exclusiva que tratará da Bíblia. Originalmente, então, é uma escola confessional, né, pastor? Confessional, né? Princípios Maravilha. bíblicos. Muito bom, está dentro do legado wesleyano, né, de construir escolas. Isso é muito bom. E eu estou aqui com 3 revistas explicando as Escrituras, né, ando com elas sempre para divulgar e parabenizar o CP por essa produção. E lembrando daquele diálogo do eunuco com Filipe. Como eu vou entender se ninguém me explicar? Não é? Como eu vou entender? Então, Filipe pergunta para ele, entende tu o que lês? E ele diz, como entenderei se ninguém me explicar? Essa pergunta e esse anseio continua. É preciso explicar as Escrituras. Obrigado, gente. Obrigado, nós Ronaldo. Vamos continuar explicando as Escrituras. Pastor Aguinaldo, parabéns por essa escola. Isso realmente é uma coisa que nos orgulha muito, nos deixa muito feliz saber que aqui nesse lugar nós teremos uma escola. Gente, muito obrigado. Vocês foram demais. A interação de vocês foi sensacional. Pastores, colegas, amigos. Tanta gente boa participando aí. Um pessoal seleto, né, que ama a escola dominical. Muito obrigado. Nós encerramos aqui o nosso webinar da Escola Bíblica Dominical, esperando que possam acontecer outros. Deus abençoe vocês. Obrigado a todos. Um grande abraço para vocês. Deus abençoe.